Gostaria que todos vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. Estes são os versículos que iremos fazer menção nessa noite. Nós estamos lendo na versão NVT, nova versão transformadora. E se você não tem Bíblia, leia com a gente aqui no telão. Mas é importante que você leia, que você medite na palavra do Senhor. Atos 11, 25, 26. Vamos ler? Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Se você quiser ficar sentado, também fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Lê mais uma vez último verso. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ore comigo nessa noite. Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença. Mais um culto, mais uma noite. Que a Sua palavra, Pai, venha falar nos nossos corações. Que a Sua palavra venha nos instruir, nos exortar, nos direcionar. E nos trazer de volta, talvez, Pai, se nós estivermos longe daquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Venha sobre a Igreja Flow, venha sobre cada pessoa, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, receber e ouvir não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer nos falar. É mediante a Sua palavra que todas as coisas acontecem. Nós te louvamos, nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podeis assentar, amém, quem se levantou. E olha só que interessante o texto que nós lemos. E Deus, Ele tem falado comigo durante a semana, direcionado essa palavra ao meu coração. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse verso, ou nesse capítulo de número 11, foi o verso de número 26, a última parte, aonde a palavra vai dizer que foi em Antioquia, ou Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E foi aqui que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E eu gostaria de perguntar para vocês nessa noite, o que é ser um cristão? O que realmente é viver uma vida diante do Senhor como um cristão? A gente sabe que cristão, ele é aquele que fez uma escolha. Fez uma escolha para seguir Jesus. Fez uma escolha para seguir os passos de Jesus. E talvez as pessoas estão tão acostumadas com esse nome cristão, que quando alguns órgãos de pesquisa fazem algumas pesquisas, todos se diz cristãos. A gente sabe que quando o IBGE ou alguma outra instituição faz uma pesquisa, eles falam que existe milhões e milhões de cristãos no Brasil. Brasil é um dos países que mais tem cristãos. Mas essa noite eu te pergunto, de fato, nós sabemos o que é ser um cristão? Será que ser um cristão é simplesmente vir à igreja todo domingo? Será que simplesmente ser um cristão é carregar uma Bíblia debaixo do braço? É participar de algumas reuniões, de alguns congressos? É simplesmente servir, talvez no corpo que é a igreja? Isso não é ser cristão. Talvez nós estamos tendo uma imagem equivocada do que é ser cristão.
Aqui eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, de servos de Cristo. E o discípulo é aquele que se parece com o seu Senhor. E será que nós estamos a cada dia mais se tornando parecido com Jesus? Nós estamos hoje em um culto como esse, um culto especial, um culto de celebração do corpo e do sangue. E todos vocês que participam do corpo e do sangue estão aqui, mas como você tem participado? Será que você tem vivenciado verdadeiramente o que Jesus nos ensinou através dos evangelhos, através das cartas paulinas, através da vida de Tiago, de Pedro, de João e de outros discípulos? Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos agora olhar com aquele termo, com aquela palavra que os gregos usam muito, que é intelecto, olhar para dentro de nós e analisarmos: temos sido cristãos de fato ou não? Temos sido ou não? Isso me faz lembrar a história de um jovem que gostaria e tinha um desejo muito de tocar violão. E algumas pessoas disseram que ele até tinha aptidão para música. E aquele jovem começou a arranhar algumas notinhas no violão, mas se passaram 20 anos. E lá estava aquele jovem fazendo a mesma coisa, as simples notinhas do violão. Porque ele não se dedicou com toda a sua vida, com vontade. E muitas das vezes nós vivemos dentro da igreja, dizemos que somos cristãos, mas não buscamos intimidade com Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja falando que somos cristãos, mas não oramos, não lemos a palavra, não expressamos o fruto do Espírito, que é tudo aquilo que Gálatas 5:22 vai nos ensinar. A Bíblia vai dizer que aquele que não dá bom fruto, ele é cortado e ele é jogado ao fogo. Então é momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos para o Jesus que as Escrituras nos pinta, nos desenha, e comparar a nossa vida, comparar as nossas atitudes, comparar o nosso cotidiano. É momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Eu quero te dizer que não tem outra forma de ser um cristão, de ser um discípulo de Jesus, se não for pela cruz de Cristo, se não for pela fé no sangue e no sacrifício dele na cruz. Não tem outro jeito. Você precisa confessar Cristo, não dizer que você é um cristão. Se fizermos uma pesquisa, muitas pessoas vão dizer que são crentes, cristãos, que creem, mas não exercem nada daquilo que o nosso Cristo nos transmitiu. Então até quando nós iremos viver essa vida de mentira? Até quando nós iremos viver essa vida de falsidade? Aonde o orgulho está acima na sua vida, aonde a arrogância, aonde o ego está inflamando o seu ser. Nós precisamos olhar para Jesus. Ser cristão não é simplesmente vir à igreja no domingo. Ser cristão não é simplesmente cantar louvores, não é simplesmente ler o Salmo 91 todo dia. Mas ser cristão é dobrar os seus joelhos, é ter intimidade com Cristo, é declarar para Ele, é viver experiências com Ele, é mergulhar na Tua palavra. Isso é ser cristão. E nessa noite, talvez não era isso que você quis ouvir vindo aqui neste lugar, mas Deus, Ele está te dizendo: até quando você vai viver essa vida superficial? Até quando você vai viver uma vida medíocre? Uma vida que o mundo aí fora talvez até vive melhor que você. Você está dentro da igreja, você recebeu a promessa, você é participante daquilo que Ele fez por você. Você é chamado de filho, não simplesmente de alguém estranho. Você não é estrangeiro, você é filho. E nessa noite Ele está dizendo: até quando você vai viver como se você fosse um estrangeiro? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos nessa noite. E talvez a palavra é dura, a palavra que Deus está falando com você, mas é o momento de nós buscarmos intimidade com Deus. E eu tenho que te falar isso.
Eu tenho que te falar isso porque esse é o motivo que nós estamos aqui. Se nós tirarmos a cruz, se nós tirarmos a intimidade, se nós tirarmos o sacrifício, se nós tirarmos a vida de um cristão, como ela tem que ser, não precisa mais nós nos reunir. Nós precisamos olhar para Jesus, não simplesmente carregar um título que somos, não simplesmente carregar um título de que nós somos crentes, somos cristãos. Eles estavam naquele momento em uma cruzada evangelística, Paulo, Barnabé e outros. Até então eles eram chamados, os cristãos eram reconhecidos como o caminho. Mas por causa de Cristo, porque eles falavam de Jesus, porque eles falavam como Jesus, porque eles amavam como Jesus, porque eles caminhavam como Jesus, porque eles agiam como Jesus, porque eles andavam como Jesus, ele foi reconhecido como cristãos. E é isso que nós precisamos ser. Não da boca para fora, não simplesmente por um título, mas nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo nas suas atitudes, em tudo que ele é na sua essência. Talvez você diz, mas é impossível. Mas eu quero te dizer, por mais que seja impossível, não pare de tentar. Porque nós não estamos sozinhos, como talvez outra geração viveu. Nós somos privilegiados porque nós temos o Espírito Santo. E Atos 2 vai dizer que ele veio, o som como um vento veemente e impetuoso, e habitou entre nós. Aquele mesmo pelo qual João 14 vai dizer, eu enviarei até vocês outro Consolador. E por mais que você talvez não consiga por si mesmo, porque você não vai conseguir, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo intercede por nós, nas nossas fraquezas, e Ele está buscando, Ele está querendo intimidade, porque a volta dEle está próxima. Então é momento de nós pararmos de priorizar somente as coisas materiais. Nós alimentamos o nosso corpo tão bem, queremos comer a melhor comida, queremos vestir a melhor roupa, mas quando se trata do espiritual, nós não queremos alimentar. Sendo que aquilo que vai durar para sempre é a nossa alma, e o nosso corpo ele vai se desfazer. É momento de nós olharmos para a nossa alma, é momento de nós olharmos para Jesus, é momento de nós imitarmos Jesus, é momento de nós andarmos como Jesus andou, é momento de nós a cada dia ir nos ajustando até chegar na estatura perfeita de um varão, de um filho, de um servo de Deus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, e isso não está simplesmente ligado a uma atitude moral. Eu sou bom, eu faço boas obras, eu ajudo os pobres, eu faço benevolência. Não interessa. Não é obras meritórias que vai te dar o céu, mas é pela fé. Você não é salvo porque você faz essas coisas, você é salvo pela fé. E talvez a sua fé esteja pequena. Ser cristão não é um estilo moral, como também tem que ser um estilo de vida. Você precisa ter isso na sua vida. Você precisa acordar pela manhã. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa, talvez, na hora do almoço, do café, agradecer a Deus. Você precisa, ao entardecer, ou dobrar os seus joelhos. Você precisa, quando você for dormir, você precisa viver uma vida como se Deus ele tivesse presente ao seu lado. Assim como você conversa com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Ele é um Deus pessoal, o nosso Deus. Ele não é um Deus distante, como os deuses antigos, como os deuses dos egípcios, como os deuses dos gregos, como os deuses dos babilônios, dos persas. O nosso Deus, ele disse para Moisés, eu sou, e eu estou contigo, eu estou com você. E ao longo de toda a história, a gente vai ver que todos os deuses... Eu estava lendo algo sobre o Antigo Testamento por essas semanas.
E o autor ele dizia: cadê o Deus dos egípcios? Cadê o Deus dos babilônios? Cadê os deuses dos assírios? Cadê os deuses dos persas? Cadê os deuses da Grécia? Todas essas religiões se distinguiram, mas o Yahvé, ele vive e reina até hoje. E você pode dar um glória a Deus por isso nessa noite? Será que você pode agradecer a existência desse Deus? Porque Ele não é uma simples energia, como acredita aqueles que adoram Buda. Ele não é uma energia positiva, mas Ele é um Deus pessoal, um Deus que se comunica comigo e com você. E nós precisamos olhar para o seu Filho Jesus, e através do seu Filho Jesus, buscarmos a ser parecidos com Ele. Por isso que o discípulo, ele é conhecido desde a antiguidade como aquele que se parece com o seu mestre. E é por isso que eles foram chamados de cristãos. As atitudes deles, os milagres que Jesus fazia, o amor ao próximo, todas as obras que Jesus realizava, eles também realizavam através das suas ações e atitudes. Eles amavam como Jesus amou. E se você é tão lindo quando você chega num lugar e as pessoas notam você e perguntam para você: você é cristão? Isso é muito gratificante, isso é muito gostoso. Mas tem pessoas que estão negando Jesus a todo tempo, não querem falar que são cristãos. Mas essa noite, Deus ele está dizendo que nós precisamos ser parecido com o seu Filho Jesus, em todas as nossas atitudes, ser parecido com Ele. Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você não pode mais ser alguém que venha a ser moldado com as leis ou com os costumes desse mundo aí fora. Porque você é um cristão, você é um filho de Deus. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. E é por isso que você precisa se achegar até Ele. Você precisa mostrar para as pessoas que você é um verdadeiro cristão através do seu posicionamento. A gente vai ver que os discípulos, eles falam para Jesus: Pai, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Lá em Lucas, capítulo de número 11, versículo 1. Um de seus discípulos disse: Senhor, ou Pai, nos ensine a orar. Nós precisamos aprender. Não acho que você vai entregar sua vida a Jesus. Não acho que você vai se converter ou se tornar um cristão. Você vai se batizar. Você vai começar a sua caminhada e que você já vai saber de tudo, não. Pede ao Pai que Ele vai te ensinar a orar. Oração é construção. Oração é esforço. E nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a amar. E todas essas coisas não é fácil. Da onde que a gente veio? De um mundo em que o ódio predomina. Da onde que a gente veio? Em que a tristeza toma conta de tudo. Nós precisamos olhar para Jesus, dobrar os nossos joelhos e pedir: Pai, nos ensina, nos ensina. Estamos aqui para aprender. Talvez você está 20 anos na igreja e você não sabe orar ainda. E tem muitos assim. E essa responsabilidade eu tenho que te passar como pastor. Você precisa aprender a orar. Se você não sabe, eu te ajudo. Me manda um WhatsApp, conversa comigo, marca um café, uma reunião. A gente conversa. Você precisa ter uma vida de leitura, de devoção na palavra de Deus. Porque infelizmente algumas igrejas antigas
principalmente as igrejas que veio desse movimento pentecostal, era só busca de poder, de falar em línguas, e ninguém lia a Bíblia, ninguém orava, ninguém amava ou buscava praticar aquilo que o nosso mestre, que o nosso Jesus nos ensinou. A gente vai ver que a todo momento o apóstolo Paulo, ele está nos transmitindo aquilo que ele recebeu do Senhor, nos ensinando a ser imitador de Cristo como ele é. E tudo é um aprendizado. O ser humano é um dos únicos animais que não tem instintos como os animais selvagens. Tudo é por meio da cognição. A gente precisa aprender. Ah, mas eu não gosto, mas você pode aprender. Aprender a orar. Aprender a ler a Bíblia. Daqui a pouco você começa a orar 10 minutos. E daqui a pouco você está orando 20, daqui a pouco 30, daqui a pouco 40. Você não vai conseguir se você no início quiser fazer aquilo que você nunca conseguiu fazer. Tudo que eu quero te explicar nessa noite é que você precisa dar o primeiro passo. Nós precisamos pedir ao Pai. Ele vai nos ensinar. Uma das características que a Bíblia vai dizer que nós identificamos a pessoa que é de fato um cristão está em Gálatas 5:22. Ser um cristão é negar a si mesmo. Ser um cristão, eu quero te dizer que é viver Cristo. E se você ler Gálatas 5:22, vai dizer assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí o verso encerra: não há lei contra essas coisas. Como que nós podemos nos identificar se somos de fato cristãos ou não? Através desses nove termos que nós lemos aqui. Amor a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Pedro, na sua carta, no capítulo de número 4, ele vai declarar que o amor, ele é capaz de sofrer muitas coisas, mas ele não deixa de amar. É por meio do amor e é por meio da alegria que nós, da exultação que a Bíblia vai dizer, que nós também provamos a nossa sinceridade, nossa verdade para com Deus. Então é através de todas essas coisas. Você é cristão, você precisa amar a Deus acima de tudo. Se você é cristão, você precisa exultar em Deus, se alegrar em Deus acima de todas as coisas. Você precisa ter paz, você precisa ser paciente. Você precisa ter amabilidade, amor. Você precisa ser bom, ter bondade. Você precisa ter fidelidade. Você precisa ser manso, ter mansidão. E o principal também, entre esses outros, é também domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa caminhar como Jesus. Agir como Jesus. Se importar diante das coisas como Jesus se importou. Chega de viver uma vida rasa. Deus hoje Ele quer te chamar para uma intimidade maior. Para de ser cristão simplesmente pelo título. Ou só porque você vai para a igreja. Ou só porque todos os dias você lê o Salmo 91. Mas seja um cristão que procura buscar a intimidade com Jesus. Com Cristo. Seja esse cristão. E essa é a palavra que Deus Ele tem colocado no meu coração. Você precisa esboçar, transparecer esse fruto. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A ponto de mudar nossas atitudes, mudar nossos pensamentos, mudar todas as nossas
os nossos posicionamentos diante da sociedade. É esse cristão que você precisa ser. Não pelo título, não porque vem à igreja, mas porque de fato conhece esse Deus, mas porque de fato construiu sua base, sua vida em Deus. E eu quero te dizer, você não está sozinho. O sangue de Jesus nos deu autoridade e poder para isso. A partir de agora, você que busca uma intimidade com Deus, com Jesus, com Cristo, você não é simplesmente uma pessoa normal, mas você tem poderes, porque o Espírito Santo te dá poder para vencer, para passar as dificuldades, para se comportar diante de situações que talvez era para você perder o controle. O Espírito Santo, ele aplica, é o que eu sempre venho dizendo, é Deus criando, Jesus redimindo e o Espírito Santo aplicando. O Espírito Santo, ele lembra tudo que você lê na palavra. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar. E aí quando você estiver diante de uma situação, o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar as palavras que você deve falar, a forma que você deve agir. Porque era assim que esses homens viviam, como cristãos de fato. Nós temos o poder, por meio do Espírito Santo, para vencer todas as coisas. E para finalizar, o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios 4:11: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa ser parecido com Jesus. Você precisa ser um cristão. E esse é o tema da mensagem que nós estamos pregando. Como ser um cristão. Como ter uma vida cristã. Como servir com uma vida diante de Deus e de Cristo. Como se parecer com o nosso Mestre. É isso que eu te digo nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!